Sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje do Mão na Massa, essa série de vídeos práticos sobre a escova maravilhosa. E hoje estou trazendo essa belíssima escova da minha cliente querida, a Renata, que é uma escova modelada, né, com as pontas viradas para fora. Se você é cabeleireiro iniciante ou se tu é aspirante à profissão, né, tá estudando, tá pensando em se tornar cabeleireiro, meu conteúdo é para ti, né? Pode já se inscrever ou seguir, dependendo de onde tu tá vendo, porque vai ser útil para ti. A minha intenção é falar sobre a escova maravilhosa e como a gente pode, a partir dela, sair do zero e chegar aos 5 mil reais de faturamento. Tô começando essa escova, então, à medida que eu saí do lavatório. Primeira coisa, ali passei um protetor térmico. Esse protetor é da linha da Mixuse, a linha Inter Resist da Mixuse, que é uma linha que eu gosto muito, porque é uma linha que protege muito bem e, ao mesmo tempo, não tem gordura. Para quem tem dúvidas sobre a função do protetor térmico na hora de escovar o cabelo da cliente, ele faz a mesma função que o protetor solar faz na nossa pele quando a gente está exposto a dias de sol, né, dias de calor. Então, assim como a pele fica sensível se a gente se expor ao sol sem uma proteção, né, fica avermelhada, pode ficar até machucada, o nosso cabelo exposto ao calor do secador ou das ferramentas de ferro, como chapinha, babyliss e outros, ela também pode ficar sensibilizado. Então, é essa a importância do protetor térmico. Eu uso sempre, tá? É um produto, assim, coringa, que todo cabeleireiro precisa ter. Estamos começando a separação dessa escova a partir da separação de nuca. Eu uso as medidas tradicionais da escova maravilhosa, que são a separação de nuca, laterais e topo, né? São as separações que, em mais número de clientes, vão cair bem, vão se adequar e trazer o melhor resultado possível. Então, fizemos a separação ali da primeira linha e vamos começar essa escovação com as pontinhas viradas para fora, né? Já estou me preparando, tá? Para a gente começar. A escova escolhida, a ferramenta escolhida, foi uma escova de lustre. Por que uma escova de lustre e não uma de tração neste caso? Porque o cabelo da Renata, essa minha cliente, ele é um cabelo muito fininho, ele tem uma ondulação natural, leve, mas ela existe, então ele é um cabelo que é muito dado a virar. Quando eu tenho um cabelo que ele se deixa virar com facilidade, eu posso e até fica mais fácil trabalhar com escova de lustre e não com escova de tração. Isso porque a escova de tração, ela prende no cabelo, né? E ela é fundamental quando a gente precisa, de fato, deixar o cabelo bem esticadinho para passar o calor sobre ele. Agora, quando a gente tem um cabelo que ele já tem uma predisposição a fazer o formato que a gente deseja, aí a gente segue com escova de lustre, melhor dizendo. Como que a gente tem uma clareza de qual das duas ferramentas escolher? Qual das duas cerdas, no caso, né? Da escova de tração ou da escova de lustre? A gente, principalmente quando tu está iniciando, que tu ainda não tem uma prática, porque depois com o tempo tu olhou para o cabelo, tu já sabe que ferramenta tu vai ficar melhor naquele fio. Mas na dúvida, faz um testezinho. Pega as duas escovas, faz uma mexinha com uma mexinha com a outra e não precisa nem dar satisfação para cliente, nem nada, só tu mesmo testa ali e tu já percebe qual que o cabelo vai ficar com a modelagem mais adequada. E dali tu segue, tá? Então aqui, a gente já tá trabalhando ali a segunda linha de nuca.
E a gente percebe aqui na gravação que as pontas estão ficando bem viradas e com uma certa facilidade, percebem? Quando eu chego na minha pontinha, como eu estou trabalhando agora, eu procuro fixar um pouquinho mais o calor nesta ponta, ou seja, eu procuro aquecer o suficiente essa mecha para que quando eu largue a minha ferramenta, quando a escova saia do cabelo, eu tenha certeza que o formato já se formou. O formato já se formou. Porque quando a gente está trabalhando escova modelada, a maior dificuldade do iniciante é de conseguir fazer essa ponta virar para fora. E é natural que aconteça porque há uma tendência de que a tua mão escape. Quando tu chega, me diz se não, até se for o teu caso, me fala nos comentários se não te acontece isso. Tu está trazendo a escova e quando chega nos últimos 2 centímetros ali do cabelo, que tu tá bem já na pontinha, a escova sai fora do cabelo e tu não consegue trabalhar aquela ponta. Aí tu volta para o início da raiz, não é isso que acontece? Volta para o início da raiz, vem de novo, trabalhando a extensão, chega ali na pontinha, escapa de novo. Acontece ou não acontece? Pois é. Ou pelo menos a maioria de nós cabeleireiros vão passar por essa situação, né? Há pessoas que conseguem ter mais habilidade, mas falando assim no início, né? Mas é natural que escape. Isso acontece por quê? Porque aqui dentro da nossa da área do conhecimento, tá? Da nossa aprendizagem, do que está acontecendo dentro da nossa mente enquanto a gente está aprendendo, uma habilidade que também é motora, porque a escova ela não é uma habilidade apenas de apenas reflexiva. Depois que tu conhece o conceito dos elementos da escova e principalmente da escova maravilhosa, que é essa condição de qualidade, diferenciação que a gente está propondo de fato na escova, além dos conceitos é necessário, olha ali gente, uma câmera lenta ali ó, na partezinha da frente, coloquei só para fazer um adendo, tá? Voltando então, além dos conceitos é preciso também que a nossa mente desenvolva a coordenação motora disso. E isso vai acontecer de maneira natural na medida da prática. Não existe, e eu gostaria de te dizer o contrário, mas de fato não existe nada que a gente possa fazer que substitua a nossa prática. Quanto mais tu pratica, melhor tu fica em relação à escova. Tu tem que fazer e vai dar errado mesmo, vai escapar. Tu vai lá, faz de novo, ele vai escapar. Na próxima, daqui a pouco começa tu conseguir parar bem naquela beiradinha ali antes de sair, até que chega o ponto que tu consegue, vamos dizer assim, frear a tua escova no último momento ali e no local correto que ela tem que parar. É praticando mesmo, tá, gente? A parte da frente aqui do rosto da Renata, tanto numa lateral quanto na outra, por isso eu tinha colocado uma câmera lenta, existem 2 formas de fazer essa parte da frente quando a gente está trabalhando a ponta modelada para fora. Uma é quando a cliente tem efeitos de degradê, ou seja, que fazem encaixe para dentro, aqui na frente do rosto, ou quando ela prefere que forme um cacho. É o caso da minha cliente, tá? Da Renata. Ela prefere fazer um efeito aqui mais de cacho na frente do rosto. As 2 opções são válidas. O que acontece é que o que não pode a gente fazer é sair com uma escova modelada com a pontinha virada para fora e fazer isso até a parte da frente, pelo menos não na maioria dos casos. Porque se a gente fizer isso até a parte da frente, a gente vai ter um efeito, vamos dizer assim, um pouco ultrapassado.
aqui daqui a pouco o desenho do rosto da pessoa vai ficar muito quadrada aqui a parte, em vez de fazer a curvinha mesmo, vai ficar muito quadrada. Então fica melhor que a gente torne para trás para moldar um cachinho ou para frente para fazer efeitos lisos, encaixar no degradê, porque ambos conversam bem com a ponta virada, com a ponta modelada para fora, do que a gente continuar modelando ela, inclusive na parte da frente. Quando chegar de novo nessa parte ali, eu vou mostrar novamente o que eu estava me referindo. Tá? Aqui, então, seguindo já nas laterais, já estamos ali em segunda linha de laterais, né? E fazendo a modelagem, né, com a pontinha virada. Notem que o meu ângulo, ou seja, a distância que eu estou da cabeça, no sentido de que quão alto ou quão baixo proporcionalmente à cabeça eu estou, é uma medida em linha reta. Eu estou, na maior parte do tempo, trabalhando a mecha, né, o quadrante que eu estou trabalhando, em direção a mim, como cabeleireira. Para quê? Porque quando eu trabalho a mecha descendo a minha escova, eu tenho uma perda de volume. E quando eu trabalho subindo o ângulo, eu tenho um ganho de volume. Só que no caso do cabelo da Renata, ela tem um volume muito adequado na cabeça. Então eu trabalho em linhas retas, porque eu não quero nem aumentar nem diminuir volume. Eu quero apenas dar naturalidade a esse cabelo. E aqui a partezinha da frente, então, ó, voltando, que eu já mencionava antes, a gente está formando nessa lateral um efeito mais de cacho. Para isso, a minha escova fica de pé, percebem? E ela fica de pé e eu encaixo o calor eu encaixo o calor na escova com a escova de pé para que na medida que ela saia, o cachinho se forme ali. Acho que deu para ver legal. Então, ó, voltei aqui para outra parte da linha, para outra parte das laterais. Nesta parte, eu ainda estou ainda antes da orelha, né? Na parte de trás da cabeça ali, antes da orelha. E aí, até ali, eu ainda levo a minha escova fazendo a ponta virada para fora, normalmente. Até ali, ainda vai. É quando eu passei da orelha, e aí eu pego realmente a parte mais frontal, né, do rosto, é onde a gente troca de movimento na mão para que o cacho possa se formar. O tempo que a gente permanece numa única mecha, trabalhando ela, também é muito importante para que vocês observem, para poder perceber em que momento que essa mecha está pronta, né? Ela demora um pouquinho com o calor sendo colocado ali pela mecha. Aí deu para ver ali também a outra lateral, o outro cachinho, e eles se unindo, né? Eles interagindo muito bem a parte de trás com a parte da frente do rosto. Depois que a gente levou esse cabelo num ângulo alto, ou seja, trabalhando a parte da escova para cima, né? Trabalhando essa mecha para cima, para a gente ganhar essa característica de volume no topo da cabeça, de volume elegante, né? Ou seja, de desprender o cabelo da cabeça, aí a gente volta o nosso ângulo para que ele fique reto de novo em direção ao cabeleireiro. Tá? Então, são dois movimentos. Observem que num primeiro movimento a gente sobe a escova, né? E num segundo movimento a gente desce ela trazendo numa linha reta. Tá? Outra coisa importante de observar, eu estou tentando fechar a curva o máximo que eu consigo. Eu estou trabalhando um movimento que a gente chama de movimento de emborcar a escova, que é quando tu faz
a curvinha da escova, o quanto o cabelo se encaixa dentro da escova, ser de 100% de encaixe. Então, eu giro a escova, deixo com que aquele cabelo se encaixe e aí eu ainda continuo girando um pouquinho mais para que a minha curvatura seja completa. Esse movimento, quando a gente não tem prática, ele é de fato um movimento mais complicado. A gente tem uma tendência natural a trabalhar só em meia volta, porque justamente por dois motivos. Um, porque ou a escova tende a escapar da nossa mão, ali naquele finalzinho, ou se a escova não escapa, é pelo fato de que a gente não consegue rodar, né, deslizar a escova dentro do fio com habilidade, né, para poder conseguir fazer essa curva completa. Também é algo que, se tu tá com dificuldade, tu tem que fazer um planejamento de persistência em relação a determinados movimentos. Ou seja, tu tem que ter uma consciência de que é só depois que tu realmente fizer várias é que a tua mão vai obedecer de fato e te deixar trabalhar a fazer todo o movimento como tu gostaria, tá? Agora, é importante o quê? Visualizar, visualizar, olhar, reolhar, olhar de novo, porque a partir da visualização, esse movimento vai criando lá dentro do nosso cérebro as sinapses, né? Os elementos que vão formando um novo aprendizado, eles vão se conectando, reagindo e internalizando aquele conhecimento, de maneira que a gente possa depois chegar ao ponto de fazer isso com naturalidade. Sempre depois que eu trabalho as partes centrais do meu topo, tá? A mecha central que eu estou trabalhando, eu preciso fazer as emendas, eu preciso pegar a parte que já foi trabalhada, que era das laterais, e tanto de um lado quanto de outro, e ainda unir aquela parte de lateral com a parte de topo para poder conseguir não deixar nenhum espaço ali que lembre uma falha, lembre uma característica de buraco na cabeça, tá? Todos as mechas, os quadrantes, eles são trabalhados um a um, mas todos eles, depois de trabalhados, precisam ser unidos, tá? Isso é bem importante para dar o acabamento. Faz um, só aquele. Terminou aquele, agora une com o lado direito, une depois com o lado esquerdo. Partiu para o próximo, vai trabalhar ele unitariamente de novo. Terminou, vai para um ladinho, vai para o outro para fazer os acabamentos. Nós estamos levando essa medida, fazendo a escovação assim para trás, até a altura da tiara, como a gente diz. A altura da tiara é essa medida, né? Como se fosse uma tiarinha, dependendo da cultura dizem diadema também, né? Mas é uma medida, tá? Que vem até aqui. Dessa parte da tiara para trás, a gente tá trabalhando esse mesmo movimento, tá? Onde ainda a escova tá virando para fora e uma virada completa. Quando a gente chegar ali na parte da frente, na altura da tiara, aí a gente vai mudar o movimento. Vamos deixar para ver ali no momento, né? Se vocês observarem também, eu demoro mínimos segundinhos, ainda antes de tirar minha escova completamente do cabelo, naquele último momento ainda da paradinha, eu sempre espero uns segundinhos só para dar aquela mínima esfriadinha, porque isso ajuda a formar um molde mais bonito no cabelo. Bom, então aqui na parte da frente, né, eu fui para a parte da frente ali do cabelo da minha cliente, percebi
que essa parte já estava seca. Pelo tempo que levou enquanto eu escovava, aquela parte da frente acabou faltando umidade. O que eu fiz? Peguei um borrifador, somente com água e mais nada, umedeci novamente a mecha para que daí sim, a partir daquilo ali, eu pudesse trabalhar a mecha. Se eu não faço isso e pego uma mecha que já está seca demais, eu vou lustrar aquela mecha e ela não vai dar ponto. Ela vai ficar com um aspecto eriçado, sabe? Como se o cabelo... como é que eu posso te dizer? É como se fosse um papel que se amassou, por mais que tu estique, depois aquele papel mostra as dobrinhas, né? A comparação não é a melhor, mas é só para fazer uma ilustração mesmo. Não vai dar o melhor acabamento. É necessário umedecer, e aí sim, tu tem como se fosse a folha de papel de novo, né? Lisinha, para te poder, então, dar o acabamento como gostaria. Mesma coisa, trabalhamos a parte central, ali para trás, vamos fazer a emenda das duas laterais. Lembrando que na parte da frente a gente está formando um leve cachinho, né? E não mais a parte, não mais somente uma virada. Um pouquinho de jato frio de secador, mínima coisa também, só para dar aquele, sabe, aquele tchanzinho. E aí tá o resultado para vocês. Tá? É uma escova que é necessária saber fazer. O cabeleireiro não tem a menor condição de trabalhar sem dominar essa escova. Então é muito importante que fique claro, tá bom? Encerrando então a escova com um pequeno um jato frio de secador, porque esses cabelinhos novos que ficam arrepiadinhos, eles sempre vão baixar à medida que eles esfriarem. A gente nem deve ter muita preocupação com eles, porque enquanto eles estão quentes, eles ainda estão altos. Na medida que eles esfriam, eles vão deitando. Então, principalmente depois que passam alguns minutos, né, eles deitam completamente. A gente já consegue perceber aqui todo o acabamento da escova, né, ela já pronta, e bem adequado, né? Bem dentro daquilo que as clientes gostam. Estou finalizando com uma gotinha de óleo. Há clientes que preferem óleo, há clientes que preferem fixador. Para a gente saber disso, a principal ferramenta é a gente perguntar. Pergunta para a cliente, porque normalmente ela sabe, ela já sabe a resposta, né? Se ela não souber o que te responder, opta sempre pelo óleo, que é mais assertivo. Espero ter contribuído. Continua seguindo, continua vendo os vídeos, que vai ser útil para todos nós.